E hoje é quarta-feira e, como toda quarta-feira, falando de cirurgia plástica com o Dr. Fabrício Ferreira. Vamos lá. Tudo bem, Dr. Fabrício? Tudo bem. Friozinho hoje, então? Sim. Tá aquecido, mas pronto para falar hoje sobre rinoplastia. Isso, o assunto hoje é rinoplastia. Rinoplastia. Quando a gente fala em rinoplastia, a gente fala sobre o quê? Autoestima, fala sobre saúde, dá para integrar tudo? Como é que funciona? Isso, na realidade, a gente procura associar, né, a melhora do ponto de vista estética, né, quanto do ponto de vista funcional. A questão de vista estética e funcional. Mas geralmente as pessoas procuram mais pela estética, ou não? O cirurgião plástico, sim, Tá. mais pelo interesse na melhora estética. Certo. Né? E os otorrinolaringologistas, quando o objetivo é o ganho funcional, corrigir algum déficit respiratório. Desvio de septo, aquelas situações assim, né? Isso, hipertrofia de cornetos. E aí acabam recorrendo. Nós temos imagens, né? O Isso. senhor, como sempre, para nos auxiliar, ilustrando com algumas imagens, passando essa apresentação. Como é que a gente pode ilustrar essa imagem? Isso aqui é uma visão anatômica do nariz e as principais áreas de abordagens quando o nosso objetivo é a melhora, assim, do ponto de vista estético, né? Estético. É possível mexer nessa parte? As pessoas, é uma região fácil de trabalhar ou em alguns casos não é possível? Na realidade, a grande dificuldade do nariz não é técnica em si. A grande situação do nariz é o fato de ser no centro da face e ser uma estrutura tridimensional. Então, na realidade, a gente aborda o nariz em vários sentidos. E com relação a ganho de projeção, né, posição de asa nasal. Você tem que fazer visualizar antecipadamente essa harmonia entre olhos, boca, a maçã do rosto, é isso? Isso, procurar trabalhar com o todo, né? Na realidade, a melhora na porção central da face vai ter uma repercussão nessa face como um todo. Perfeito. Esse slide aí? Então, aqui eu procuro demonstrar a relação que nós vamos ter entre o septo, a porção óssea do nariz, e a porção óssea mais interna, que na realidade são áreas que o paciente acaba não vendo, mas que muitas vezes são o centro da alteração do nariz. E aquela posição óssea mesmo, osso e cartilagem ou é? Isso. Do terço da porção média do nariz para frente é basicamente uma estrutura cartilaginosa. Pois é, molinho, né? E na sua porção mais proximal, a estrutura é óssea. É óssea. E nessa Então, aqui na realidade o objetivo desse diapositivo foi demonstrar a importância do nariz como uma estrutura central na face e a relação que ela vai ter como um todo. Com as três porções de subdivisões da face. A questão até a altura até a testa, tudo. Isso. Tem que estar tudo... Procurar respeitar essa relação. Em harmonia, né? Tem que ter uma boa visualização. E a recuperação é simples de uma cirurgia assim? Não é tão simples assim. Tem que andar com aquele negocinho aqui um bom tempo, até ilustrei ali. Né? Nós podemos utilizar ou o gesso, né? Ou um material que é plástico, que ele... em alta temperatura ele se molda e depois a gente aplica soro para reduzir essa temperatura e fazer com que ele se molde ao triângulo do nariz, né? Mas tem alguns casos que é bem visível quando a pessoa faz, por exemplo, quando ela tem um ossinho aqui que é mais protuberante. Isso, principalmente o nariz de origem italiana, certo. Que é um nariz muito comum aqui na nossa região. Até esse é um exemplo, né, que eu acabei demonstrando. As narinas abertas assim? Esse é um caso demonstrando como a gente aborda a hipertrofia de asa. Quando o paciente tem uma visão, né, de baixo para cima, quando ele tem a asa nasal alargada. Ela é muito característica, é uma característica do nariz dos negros, né? Essa alteração. E aquela situação que a gente tinha na parte de cima é aquela protuberância um pouquinho maior, né? E agora? Então, aqui demonstrando o ganho que se pode ter com relação à abordagem do dorso nasal, aí uma abordagem única e exclusivamente do dorso nasal, né? E um exemplo de como é a cicatriz ou como é a incisão realizada para se abordar esse nariz. Na realidade, é uma pequena incisão feita na porção da columela, que a gente chama. Na parte inferior do nariz? Na parte inferior do nariz. A gente eleva todo o nariz como se fosse o capô de um automóvel e pode ter acesso à sua porção interna. Mas o interessante é que, quando fala em cirurgia do nariz, rinoplastia, tudo se concentra nessa região? Você não usa aspectos da testa para suprir essa... Na realidade, a gente acaba se utilizando disso quando explica para o paciente o que ele pode ter de ganho, né? E a relação que o nariz tem no todo, na harmonia da face. Às vezes o paciente nos procura porque acha
que o seu nariz não está de acordo, essa região do queixo não está ok, mas você tem que levar em consideração o todo. E muitas vezes uma simples abordagem do nariz já muda essa... Muda completamente a visão que ele tem do próprio rosto, né? Com certeza. Ó, mais 2 ou 3 slides a gente pode seguir, já vai explicando. Doutor Fabrício. Aqui mais uma vez demonstrando a abordagem da asa, a incisão da parte de baixo do nariz, que a gente chama de columela, para abrir o nariz. Reduzindo, né? Isso. E a abordagem interna. Os pontilhados na porção de cima são pontos que não aparecem, que ficam lá dentro do nariz. O único que vai aparecer é o da porção central, olha. Tá, mas é bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Bem pequenininho. Próximo. E aqui em verde a gente observa fragmentos do septo, daquela parte de cartilagem de dentro, que a gente retira para poder moldar o nariz. Hoje, muito mais do que retirar a estrutura do nariz, a gente adapta. Você faz uma cirurgia plástica no nariz, literalmente, não é só retirada, a gente diz que é a chamada cirurgia de inclusão. Antes se fazia muito isso, remover muita estrutura do nariz. Hoje a gente utiliza o que foi removido para moldar uma ponta, para fazer como se fosse uma mão francesa, que seria o suporte para a ponta do nariz. Para deixar ele mais empinadinho, arrebitar a ponta. arrebitadinho. Bacana. Tem mais um slide para a gente fechar. Pode rodar. E aqui eu acho que seria, do ponto de vista de recuperação, a parte mais agressiva da cirurgia, onde naquele pontilhado amarelo é o local onde a gente realiza a fratura para poder fechar a porção superior do nariz. Essa parte assusta, né? Não. Não é que assuste, porque normalmente o paciente ou está sedado ou está sob anestesia geral, mas é o que faz com que a recuperação seja um pouco mais lenta e que o paciente tenha um pouco mais de desconforto no pós-operatório. Mais ou menos quanto para a gente encerrar, de recuperação? Quanto tempo? Faço durante as férias, fico um mês em casa? Não, o período crítico seria a primeira semana. Essa, com certeza, acaba sendo a etapa crítica para o paciente. A partir da primeira semana, quando a gente já está removendo moldes, toda a parte de sustentação, o paciente já tem um bem-estar. Mais confortável. Com certeza. Quer mais informações? Acesse o site que está no nosso vídeo, fabricioferreira.com.br. Doutor Fabrício, semana que vem, quarta-feira, nosso assunto? A gente vai falar de um tema polêmico, da lipoaspiração. Opa, lipoaspiração, homens e mulheres. Isso. Geral. Todo. Tá bom. Lembrando que perguntas para o nosso e-mail, falando@tvcom.com.br. Eu vou levantando aqui. Doutor Fabrício, obrigada. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Até.